Bom dia, meus irmãos. Nosso encontro de escola dominical, este domingo, e nós vamos estudar hoje o versículo 18 de Tiago 1. Deixa aberto aí para a gente poder estudar junto. Tiago 1,18 diz assim: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te damos graças pelo bem, pela vida. Nós te damos graças por esta oportunidade que nós temos de buscar tua palavra. Mas, Senhor, nós não a buscamos pela nossa força mental e da inteligência, mas buscamos em graça, em dependência do teu Espírito Santo e com a tua misericórdia nos ajudando, nos perdoando os pecados, dando força, graça, luz, entendimento, discernimento, para que possamos ser abençoados pela tua Escritura, Senhor, pelo livro santo. Pedimos, Deus, que nos abençoe o teu servo enquanto prepara isso, e abençoa cada vida, Senhor, que tiver oportunidade de ver e assistir esta aula. Nós oramos no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar somente esse verso hoje, do livro de Tiago, porque ele tem uma mensagem completa. Ele é uma mensagem completa. Ele está bem localizado, inserido no meio que nós estamos estudando, no capítulo 1, né, na carta inteira, mas ele tem uma mensagem completa. Diz, pois, segundo o seu querer, está falando da vontade de Deus, do querer de Deus. Na verdade, assim, este verso, ele fala do caráter de Deus, ele fala de como é Deus, como Deus age, reage, pensa, que princípios Deus avisa, manda e cobra, e como ele age quando ele cobra isso. Então, são coisas relacionadas ao caráter de Deus, como ele é. Então, quando você estuda o caráter de Deus, você sabe como ele é, você passa a conhecer ele, você sabe como ele é, o jeito dele de ser. Um detalhe que a gente tem que lembrar aqui é que esse pois, segundo o seu querer, esse pois não faz parte do texto grego. Ele foi colocado aqui para que desse sentido, de modo que esse versículo fosse entendido como uma explicação do que foi dito até agora. Serve para isso? Serve. Mas não precisa. Mas não é pecado ter esse pois aqui, não. É para a gente entender que ele está relacionado ao verso anterior. Mas ele tem vida própria, ele não depende desse pois. Mas numa leitura em sequência, para a gente achar que é uma sequência, então foi colocado isso. E está localizado adequadamente. Então, o verso começa com a palavra assim, segundo o seu querer. Então, segundo quer dizer de acordo. Não é segundo, primeiro, segundo. Segundo quer dizer de acordo, conforme alguma coisa. Então, o Evangelho segundo João. O Evangelho de acordo com João. O Evangelho escrito por João. Então, eu lembro que uma vez eu anunciei no culto, vamos ler o Evangelho no Evangelho segundo João. Aí, no fim do culto, no meio da semana, os irmãos reclamaram para alguns lá, e os mais próximos do pastor chegou, pastor, quando você for falar Evangelho de João, não fala Evangelho segundo João. Tem que ser Evangelho de João, para as pessoas entenderem, senão elas ficam pensando que é a segunda carta de João. Então, confusão, né? Isso que eu estou falando é para explicar a expressão segundo. Então, se você abrir sua Bíblia num Evangelho, o Evangelho de João, por exemplo, está lá o título dele, Evangelho segundo João, até hoje é escrito assim. Então, esse segundo significa de acordo. Então, aqui também, segundo o seu querer, não quer dizer primeiro querer, segundo querer, não. De acordo, né? É uma expressão assim para introduzir um assunto, para dizer conforme, tá certo? Então, ele diz que segundo o querer de Deus, é que Deus nos gerou. Eu vou devagar. Primeiro vou pensar aqui na vontade, depois vamos fazer de conta que a gente ainda não leu o que é que foi que Deus fez, né? Vamos estudar parte por parte, depois quando chegar no final a gente tem a compreensão total. Esse versículo aqui, quando ele vai falar da vontade de Deus, ele tem vida própria, porque ele ensina o caráter e o propósito de Deus em relação aos salvos, em relação aos seus filhos. Então aqui especificamente é como Deus trata com os filhos. Mas o caráter de Deus, quando a gente estuda o caráter de Deus, a gente compreende como ele age com os ímpios, também compreende, faz parte do caráter dele. Ele sabe tratar cada um de acordo com o que é justo. Então, porque o caráter dele é justo. Isso é o caráter. Então vamos lá. Segundo o seu querer.
Então, segundo o seu querer, é assim, em grego está escrito assim, tendo Deus querido, desejado. Então, esse querer aqui é o sentido de pretender, determinar, decidir. Então, de acordo com a decisão de Deus, de acordo com a determinação de Deus, de acordo com a pretensão de Deus, ele quis. Tá certo? Então, Tiago está dizendo que ele lá na frente vai falar que Deus fez alguma coisa, né? E aqui, nessa primeira frase, ele está dizendo que o que foi feito lá na frente, né, que ele falou, foi feito de acordo com a vontade de Deus. Deus quis, desejou, decidiu e fez, tá? Então aqui nós estamos enfatizando a vontade. Ele quis. E quis mesmo, né? A expressão é passado. Ele já terminou, ele fez, ele decidiu, ele determinou, ele realizou. E agora ele executa, né? No tempo, no nosso tempo, na nossa vida, ele executa. Lá ele decidiu, elegeu e pronto, e vem realizando essa decisão de acordo com a vontade dele, na medida que cada um de nós, que somos escolhidos dele, vivemos. Então, essa realização já está pronta, tá? Isso nos informa uma coisa também importante, que Deus governa as coisas pelo seu querer, ou o querer de Deus é que determina, é que governa as coisas. Se ele quer, ele deixa. Se ele não quer e vai atrapalhar o plano dele em relação à nossa vida, ele não deixa, ele nos impede. Ele não impede todos os nossos pecados, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos besteira assim, mas aquelas coisas mais importantes, as nossas decisões, se não conferir com a dele, não vai acontecer. Tá certo? Então, o querer de Deus governa todas as coisas. Ah, mas então Deus quer o mal? Não, ele permite o mal como consequência da desobediência. A desobediência humana aconteceu? Aconteceu. Ah, então vem o mal. Paciência, ele avisou. Agora, no governo dele em relação às vidas, é que, especialmente a nossa, a vida dos crentes, é que tem o querer ou não dele. E quando os maus, as pessoas más fazem alguma coisa, é com a permissão dele também. Ele permite que aconteça porque o mundo é complicado mesmo, né? Então, tem um detalhe também. A carta de Tiago, ela é concorde. Ela concorda. O Tiago tem isso em pensamento. Ele fala sobre isso no capítulo 1. Ele tem essa ideia também para o capítulo 4. Abre a Bíblia em Tiago 4 para ler de 13 a 15. Ele diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Em lugar disso, em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, a vontade de Deus é que decide, é que governa. Então, nós precisamos submeter o nosso querer ao querer de Deus. Eu não imponho o meu querer ao querer de Deus, mas eu submeto o meu querer ao querer de Deus. E aceito a vontade e a resposta dele. Se ele quiser, será assim, tá? Segundo o seu querer. O que foi mesmo que Deus fez segundo o querer dele? Segunda parte do verso. Ele nos gerou. A palavra grega lá usada por Tiago é ele deu à luz. Ele deu à luz, dar à luz literalmente, ou gerar. Tudo tem a ver com o gerar e nascer, tá? A geração de uma criança e nascer. Mas aqui, claro, ele está pensando no nascimento espiritual, né? Que em outros lugares é chamado de regeneração. Regeneração quer dizer gerar de novo, gerar segunda vez, nascer de novo, tá certo? É o mesmo conceito que ele usa aqui. E quer dizer que Deus determinou que
fôssemos gerados espiritualmente. É aquele conceito que Jesus usou com Nicodemos. Vamos abrir lá João 3, de 3 a 7, e ler, e a gente vai ver uma discussão lá que Jesus está explicando exatamente esse conceito. O conceito de nascer de novo espiritualmente, ser gerado novamente. Aí isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então ele está explicando para um sábio, Nicodemos, o que é essa questão do novo nascimento. Aqui Jesus fala nascer de novo, regenerar. Pedro também usa essa expressão da regeneração espiritual. 1 de Pedro 1:3 e depois o 23. 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1:23 agora. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, regenerado. Então, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Segundo a sua vontade, ele nos deu vida espiritual. Então, há uma lista grande de versos que falam sobre essa geração, essa regeneração, esse nascer de novo. Mas vamos ficar só com esses exemplos aqui. Né? O mais importante é o de Jesus no João 3 e depois os outros que eu li para vocês aqui. E vamos lembrar uma coisa. Tiago está falando para uma congregação de judeus, praticantes da religião judaica, convertidos a Cristo. Cristãos judeus, ou judeus cristãos. E vamos lembrar que esses judeus, quando não eram cristãos, eles tinham aprendido a crer em Deus, eles sabiam dessas coisas, sabiam da religião, mas não eram salvos. Eles não tinham sido gerados por Cristo, eles não tinham sido salvos. Eles precisaram conhecer a Cristo para então serem regenerados em Cristo. Então, quando eles se converteram, eles foram regenerados em Cristo, eles nasceram de novo. Então, ele está lembrando também essa experiência dos judeus. E a geração ensinada aqui é pela palavra da verdade. Terceira parte do versículo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Agora vamos pensar um pouco sobre o que é essa palavra da verdade. Então, palavra da verdade, ou a própria verdade aqui, tem a ver com a pessoa de Cristo. Então, no Evangelho, Cristo é a palavra e ele é relacionado à verdade. Eu vou mostrar para vocês como é que ele é palavra e como ele é relacionado à verdade, especialmente no Evangelho de João, tá? Vamos ler alguns versos do capítulo 1 aqui. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Substitui a palavra verbo aí por palavra. Em grego, está escrita logos. Logos é palavra, tem o sentido de palavra. Então, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o logos de Deus. Quando João Ferreira de Almeida foi traduzir a Bíblia quase 300 anos atrás, ou 300 anos atrás, ele escolheu verbo no lugar de palavra, porque ele pensou que em hebraico, palavra para os judeus, ela é um conceito vivo, a palavra é uma coisa viva. E para nós, a palavra, simplesmente palavra, é uma classificação gramatical, pronto. Né? Não diz muita coisa, mas verbo é a classe de palavras que determina ação, que designa ação. Então ele escolheu a palavra. Então Jesus é o verbo de Deus, é a palavra em ação. Mas
para uma questão de terminologia, eu vou escolher aqui palavra, tá? Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tá certo? Então, Jesus está relacionado com palavra. Ele é chamado de palavra antes de ser chamado Jesus no Evangelho de João. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra e é cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vamos para o verso 17, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então Jesus está profundamente relacionado à palavra e verdade. Tiago diz que somos gerados pela palavra da verdade. Tá certo? Tanto Jesus está relacionado com a verdade, que ele mesmo se chama a própria verdade. Ele diz que ele é a própria verdade. Você está lembrando de João 14,6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? A Bíblia toda ela é coesa. Ela concorda com ela mesma, tá bom? A gente precisa pensar um pouquinho mais, procurar um pouco mais, tá? Então, decorrente disso que eu acabei de explicar para vocês, que Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus está relacionado à palavra e à verdade, ele é a palavra da verdade. Quando o evangelho é pregado, é a palavra da verdade em Cristo que é proclamada. Então a salvação é sempre pela palavra da verdade. Ah, mas a salvação não é por Cristo? Cristo é a palavra. E Cristo é a verdade revelada de Deus. Tá certo? Então quando o evangelho é pregado, é Cristo que é pregado. É a palavra da verdade de Deus em Cristo que é proclamada. Tá bom? Vamos ver como é que Paulo fala do evangelho proclamado aos Efésios. Quando ele escreveu para os Efésios, capítulo 1, 13, ele está falando em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Jesus está relacionado com a palavra da verdade. O evangelho é a palavra da verdade porque é a palavra que revela Cristo. E é o quê? É o evangelho da salvação. Tá bom? São nomes diferentes da mesma coisa. Então, esta palavra da verdade que Deus usa para chamar as pessoas para a salvação. A chamada geral, né, a proclamação do evangelho é feita por essa palavra da verdade. E é através dessa palavra da verdade que os santos, os salvos, são salvos, né? No que nós somos regenerados por essa palavra. Todos os que foram salvos, ou que são salvos, ou que serão salvos, o serão por causa dessa palavra da verdade. Tá certo? Todos os que foram salvos porque creram em Cristo. E Cristo é a palavra da verdade. Tá bom? Vamos lembrar uma coisa. O judeu aprende a crer em Deus. Mas ele tem que depois chegar e conhecer o Evangelho e aprender no Evangelho a crer em Cristo também. Como nós também, numa religião mais geral, mais genérica, acreditamos que Deus existe, mas nós aprendemos pelo Evangelho que precisamos crer em Cristo também, e muito especialmente para sermos salvos. É o que está escrito em João, capítulo 14, verso 1, a partir da segunda parte. João 1. Não se turbe o vosso coração? Credes em Deus, crede também em mim. Cristo falou explicitamente, se vocês não tiverem fé em mim, não vai dar certo. Mas vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Vocês precisam ter fé específica. Acredita que Deus existe, creiam nele, mas tenham fé específica em mim também. É o que ele está dizendo. Então o judeu para quem Tiago escreve, teve que aprender estas coisas. Nós tivemos que aprender essas coisas para que fôssemos salvos. Tá certo, gente? Então aqui é reafirmada esta verdade eterna de que é em Cristo, né, que alguém é salvo. Não há outra porta. A única porta da salvação é a palavra da verdade, é a pessoa de Cristo. E Tiago está enfatizando isso. E nós precisamos lembrar isso. Cristo, somente Cristo.
tá certo? Nós somos gerados pela palavra da verdade e não há nenhuma outra porta. Agora nós precisamos notar que aqui Tiago está dizendo que Deus nos gerou intencionalmente, por sua vontade, em novas criaturas, tá? Com um propósito definido. Nós somos tornados novas criaturas, se alguém está em Cristo, nova criatura é, com um propósito definido, que é o quê? De nos fazer primícias das suas criaturas. Vamos à última parte do verso, Tiago 1,18. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que é primícia? Nós conhecemos o conceito de primícia, né? O conceito de primícia era usado no Velho Testamento e era bem conhecido dos judeus. Então, essa congregação a quem Tiago se refere, a quem ele se dirige, conhecia muito bem essa questão. O que é primícia? Primícias representa uma primeira parte de algo que é separado para Deus antes que o restante daquela coisa, daquele objeto, daquele volume, seja usado de um modo comum para outra finalidade. Então as primícias, na verdade, eram a melhor parte de uma colheita, gêneros alimentícios, ou a melhor parte das ovelhas de um rebanho. E elas eram primícias, o que significa? Consagradas a Deus, dedicadas a Deus. Então primícias são os primeiros frutos, tá certo? E no Novo Testamento, as primícias, na verdade, são os cristãos, como nós vimos aqui. Deus nos salvou, nos regenerou para sermos como que primícias das suas criaturas. Então, nós somos as primícias. E não é só aqui que é dito que nós somos as primícias. Romanos 8:23, por exemplo, fala que nós temos as primícias do Espírito. Paulo fala assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está falando aqui que a natureza toda, a criação toda geme, né? Porque está deteriorada, está estragada pelo pecado, e ela geme. E ele está falando que nós também gememos. Nós quem? Os que temos as primícias do Espírito. Alguns crentes, pessoalmente, individualmente, no Novo Testamento, também são chamados de primícias. A primeira geração que creu numa região é chamada primícia daquela região. Romanos 16:5, Paulo fala assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Tá? Então, os crentes que se converteram, são fiéis, os primeiros são chamados primícias para Cristo. Então, com isso, nós já caminhamos para o final aqui. Com isso, Tiago está dizendo que os crentes são a principal parte da criação. Tá? Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus fez as suas criaturas, e dentro dessas criaturas ele intentou pegar alguns para ele, de modo especial, os que ele salvou. Então, e esses que ele salva são as primícias, tá certo? São as primícias. A principal parte da criação, é a parte mais importante, são aqueles sobre os quais Deus colocou sua vontade, o seu desejo, o seu amor, e os incluiu na lista dos salvos em Cristo. Deus decidiu tomar estas pessoas para si, para que pertencessem a Ele. E nesse sentido, a gente encerra aqui a nossa aula lendo Apocalipse 14:4. O verso na segunda parte diz assim, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, dentre as criaturas, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, os salvos são as primícias, a parte mais importante, a parte desejada, a parte mais nobre das criaturas, de toda a criatura de Deus. Então, nós somos essas pessoas. Então, e vejam, né, as primícias são bastante fiéis, são seguidores do Cordeiro
por onde quer que vá. Que são as primícias para Deus e para Cristo. Tá certo? Então, concluindo, eu vou lembrar alguns conceitos importantes da nossa fé, daquilo que nós cremos, da doutrina cristã, da doutrina bíblica. Vamos lembrar que nós não somos acidentes da natureza. Não. Nós somos criados por Deus. E como criaturas de Deus, nós somos salvos. E somos salvos porque Deus quis, desejou. É a expressão na realidade, da sua vontade. E ele fez isso porque ele quis. Tá certo? A salvação é assim. A nossa salvação é da vontade de Deus. É a ação da vontade de Deus. Mas também, uma vez que nós somos salvos e estamos vivendo segundo a palavra da verdade, nós precisamos entender que a nossa vida no reino de Deus também é especialmente e totalmente dependente da vontade de Deus. Totalmente submissos à vontade de Deus, pelo seu querer. Tudo depende do querer de Deus. Tudo depende da vontade de Deus. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, considere sempre a expressão de Tiago, se Deus quiser. Porque precisa ser da vontade dele. Precisa estar aprovado por ele. Mas, especialmente o verso de hoje, nos diz que, segundo o seu querer, segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados, nós somos regenerados espiritualmente para a salvação, para ser também, como que, primícias das suas criaturas. Somos especiais para Deus aos olhos dele. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.